Olá, vamos então continuar o nosso histórico sobre exatamente a formação do território brasileiro. Eu trouxe aqui para vocês exatamente para poder ilustrar a última aula e iniciar o nosso papo de hoje com esse mapa. Eu quero que vocês observem, hein? Então observa na tela esse mapa. Ele traz para vocês todas as datas importantes relacionadas exatamente para o entendimento dessa formação do território brasileiro. Uma data importante que nós citamos aí na última aula, 1492, está aí, América da Espanha. Depois, em 1493, vocês podem observar aí a Bula Intercoetera. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Aí você já consegue perceber o leste do que seria hoje o território brasileiro pertencendo a Portugal. Porque aquilo que ficasse a leste pertenceria a Portugal, aquilo que ficasse a oeste pertenceria à Espanha. O Brasil ainda muito pequeno, ainda pouco expressivo em relação ao subcontinente que nós temos hoje. Mas aí dá para vocês visualizarem também as principais conquistas de Portugal e como Portugal iniciou a sua caminhada pelas grandes navegações, ou a sua navegação, melhor dizendo, bem antes da Espanha. Bom, um outro mapa que eu queria que vocês observassem é exatamente esse mapa do périplo africano. O périplo africano quer dizer, ou seja, exatamente esse contorno da África. E aí eu trouxe para vocês duas rotas. A primeira rota, a rota de Vasco da Gama, em 1498, chegando às Índias, conseguindo aquilo que era o principal objetivo, o inicial objetivo das grandes navegações, gerando aí um lucro bastante significativo. Alguns historiadores chegaram a citar aí 6.000% de lucro em cima dessa viagem. E também a viagem feita por Pedro Álvares Cabral, 2 anos depois, em 1500, então chegada ao Brasil. Mas eu quero que vocês pensem agora sobre essa chegada e sobre essa formação do território brasileiro, porque de 1500 a 1530, ou seja, da chegada de Cabral até nós termos a decisão pela implementação do sistema açucareiro, nós temos o chamado período pré-colonial. Aí preste atenção exatamente nesse termo, pré, ou seja, antes de ser colônia. O Brasil ainda não é colônia, porque a principal característica desse período é um certo descaso de Portugal em relação às novas terras. E o descaso está claro exatamente quando vemos que 2 anos antes Vasco da Gama chegou às Índias trazendo grande lucro, Ou seja, os olhares de Portugal estavam voltados para as Índias, estavam voltados para o Oriente. Nós não tínhamos aqui a identificação de produtos para pronto comércio, ou seja, o famoso chegou, pegou, levou, vendeu. Não tinha nada pronto aqui. Parecia um local inóspito, inclusive os próprios portugueses terão dificuldade para querer ter a intenção de vir para cá. E só acontecerá realmente na época do ouro, na miragem do ouro. Uma outra questão, então, é a gente pensar que os nossos nativos não tinham a mesma cultura de adorno com metais preciosos como havia na parte espanhola. Então parecia o Brasil bastante desinteressante naquele momento, Por que trocar o certo pelo duvidoso? Por que trocar algo que nós já conquistamos nas Índias, no Oriente, por algo que na verdade nós vamos ter que investir? Uma das grandes premissas do mercantilismo que nós citamos na aula anterior era não gastar, Era gerar lucro. Eu costumo brincar com os alunos que era a teoria do tio Patinhas, ou seja, a ideia era acumular, acumular riquezas. Bom, qual o motivo então para ocupação não imediata ou para não ocupação imediata dessas terras? Como eu disse, o predomínio da comercialização de mercadorias sobre a produção, ou seja, a ideia não era produzir, gastar com produção, era pegar o produto já pronto e revender, um X mais Y, ganhar em cima dele, e o fato de comércio nesse momento, por isso capitalismo comercial nesse período, era mais lucrativo do que exatamente produzir. Não havia tecnologia que se desenvolverá lá no século XVIII, quando a Inglaterra será pioneira na Revolução Industrial. Então era caro produzir. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Ou seja, colonizar o Brasil, eu coloquei aqui para vocês, colonizar o Brasil significa deixar de aplicar capital no comércio para aplicá-lo na produção. É trocar o certo pelo duvidoso naquele momento. Portugal, então, se apropriou da terra.
mas não ocupou de imediato. Então, o que nós teremos nesse período pré-colonial? Quais são as características básicas? Primeiro, aquilo que nós já estamos desenvolvendo, ou seja, não ocorreu um efetivo programa de colonização do território. E há esse descaso de Portugal devido às suas atenções voltadas para o Oriente, a inexistência de produtos para pronto comércio, aparente, porque nós sabemos que depois haverá, depois da linha do Tratado de Tordesilhas, mas aparente inexistência de metais amoedáveis, e aí estamos falando de ouro e prata, né? E para se obter lucro, fechando o raciocínio, era preciso gastar primeiro, e isso não era uma premissa válida dentro do mercantilismo. Bom, quais são então as principais atividades desenvolvidas nesse período? Com certeza aquela que mais se destaque, vai ter destaque também na nossa prova, né, na prova da ESA, é a extração do pau-brasil. Verifique, extração não é produção, né? Extração do pau-brasil que tinha as seguintes características. Primeiro, é bom lembrar que Portugal já conhecia o pau-brasil, né, da Ásia, né, já tinha tido esse contato com essa madeira que era utilizada para poder tingir roupas de vermelho, panos, né, de vermelho, né? Utilizada para tingir roupa, ela tinha, era um tipo de extração itinerante. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que era predatória, né? Tanto que nós teremos uma quantidade muito pequena hoje dessa madeira, né? Atendia ao Posset Utilities inglês. Como assim o pau-brasil, a extração de pau-brasil atendia ao Posset Utilities inglês? O governo inglês, exatamente junto com a França, né, discordaram do Tratado de Tordesilhas, pois não os envolvia. Cada um reagiu de uma forma. A França vai fazer sucessivos ataques no período pré-colonial e também no início do período colonial. Já a Inglaterra, ela vai determinar o chamado Posset Utilities. Se Portugal provasse que a posse era útil, lucrativa, gerasse algum lucro, né, ela não atacaria. Nós temos então que pensar a extração do pau-brasil como uma forma também de atender essa exigência da Inglaterra, né, uma vez que a extração de pau-brasil, o pau-brasil, apesar de não ser suficiente para poder sustentar a corte lusitana, ele sim gerava algum lucro, né? Bom, e essa vai ser a principal atividade, né? Era uma extração com perfil estanco, ou seja, tudo era extraído e pertencia ao rei, nesse primeiro momento, era algo garantido. A relação de trabalho era chamado escambo, a partir de uma mão de obra nativa, né? De uma mão de obra indígena, o escambo, ou seja, troca de quinquilharias pela madeira, né? Bom, atendia ao descaso no sentido de não criar a necessidade de ocupação do território, já que a mão de obra era nativa, né? Os próprios nativos então forneciam, havia aí a cultura do chamado cunhadismo. Muitas vezes os portugueses se relacionavam com as nativas e o cunhado passava dentro dessa relação, a partir do casamento, né, passava a ter a obrigação de fazer tudo aquilo que os portugueses queriam, ou seja, o peso caía aí sobre o irmão. Uma curiosidade apenas sobre esse período. Então, com mão de obra indígena, né, com construção de feitorias, locais onde as madeiras eram armazenadas, né, durante o período, porque Portugal só investiu em 2 viagens por ano, né? Nós tínhamos de 6 em 6 meses, então, uma viagem para poder vir buscar, porque essa viagem era custosa, tinha que acumular um número significativo de madeira, já que não era o suficiente para o Brasil para poder sustentar a corte lusitana, né? Então construía-se as feitorias, né? Uma espécie de armazém no litoral, para poder esperar essas viagens, que essas viagens acontecessem e os portugueses buscassem essa madeira ali estocada, né? Havia uma pequena rentabilidade e não gera então ocupação do território. Para além disso, nós temos expedições sendo feitas até para um reconhecimento, porque vamos lembrar, Cabral não fica aqui, o objetivo do Cabral era tal qual repetir o feito do Vasco da Gama, então ir para as Índias, então ele vem, é o tempo suficiente para poder fazer as suas primeiras impressões sobre o território, ter o contato com os nativos, mas fica aqui de forma muito rápida, então foi preciso durante o período pré-colonial investir em expedições tanto terrestres quanto marítimas para poder conhecer essas terras. Então nós temos aqui 2 tipos de expedições marítimas, as expedições de reconhecimento, também chamadas de expedições geográficas, né, onde eles vão varrer o litoral buscando essas riquezas que eles estavam objetivando, e também
as expedições guarda-costas, né? Ou seja, para poder guardar as costas exatamente desses ataques de estrangeiros, principalmente nós vamos destacar aqui os franceses, né? Nesse período. As entradas eram terrestres, elas foram litorâneas com o objetivo específico de encontrar ouro e não encontraram esse ouro, então são infrutíferas, são patrocinadas pelo rei. Isso vai ser importante para que no futuro nós possamos diferenciar do bandeirantismo, que vai ser um dos pontos fundamentais para que nós pensemos essa expansão do território brasileiro. Sempre quando falar em expansão do território brasileiro, aqui já me adiantando um pouco no raciocínio, pensem em pecuária e bandeirantismo como sendo fundamentais, como sendo de grande importância. As entradas mais importantes eu destaquei para vocês, né? A do Américo Vespúcio, 1503, 1504, na região de Cabo Frio. Então, para comprovar para vocês que elas eram litorâneas, que elas não tiveram grandes entradas pelo território, apesar do nome, né? E a do Martim Afonso de Souza, em 1531, que vai ser aquela que vai iniciar a colonização. Agora, por que iniciar essa colonização? Por que Portugal sai do descaso para o interesse total no Brasil, querendo produzir, inclusive querendo gastar e fazendo um acordo que não era tão vantajoso assim para Portugal, com os holandeses, que serão parceiros nessa produção de açúcar por um século, não é? O resultado disso nós vamos ver no nosso próximo encontro.